Bem, pessoal, retornando do nosso pequeno recesso, finalizamos, a parte do estudo das leis de Newton, e agora a gente fica com aquela impressão de que o curso de física acabou, o curso de mecânica acabou, porque nós já conseguimos entender tudo a respeito do movimento, mas sinto lhes informar que nós estamos apenas começando. Então, o que acontece aqui é o seguinte: eu vou tentar estruturar o curso assim, de uma forma bem simplificada para que vocês entendam a divisão dos livros de física, tá? É lógico, existem infinitas maneiras de se trabalhar conteúdos, porém existem formas que são mais consagradas e que constam na maioria dos livros de física. Então, inicialmente, nós estudamos a cinemática. E essa cinemática, basicamente, é para a gente entender o que é um referencial inercial. A partir do ponto que nós sabemos o que é um referencial inercial, nós podemos estudar dinâmica, e aí entra as leis de Newton. Então daí nós estudamos os princípios da dinâmica. A partir deste ponto, nós começamos a explorar um pouco mais as leis de Newton e a cinemática de corpos, o movimento de corpos, para que possamos descobrir ou investigar se existem algumas quantidades que se conservam em determinadas circunstâncias. Então, basicamente, deste ponto até o final do curso de mecânica, nós iremos estudar grandezas que se conservam e as implicações dessas conservações e sobre quais circunstâncias essas grandezas se conservam. Então, isso aqui é óbvio que eu estou tratando isso de uma forma muito simplificada. Então, inicialmente, na aula de hoje, que nós iremos tratar da conservação da energia mecânica e definir essa quantidade aí também, energia mecânica, eu vou falar de uma coisa muito importante para os físicos, que é o quê? Agrupar o maior número de fenômenos no menor número de regras. Então, um exemplo bom disso é a lei de gravitação universal, Então, o que acontece? A mesma lei que rege a queda desses giz aqui nas proximidades da superfície da Terra é a lei que descreve o movimento dos corpos celestes. Por exemplo, o movimento de o movimento de translação da Lua ao redor da Terra. Então, as mesmas leis que descrevem este fenômeno, escreve fenômenos na escala celeste. Então, eu tenho fenômenos em diferentes escalas sendo descrito pelas mesmas regras. Outra coisa importantíssima também, que não está fora do escopo do nosso curso, mas é importante eu falar para vocês, são as equações de Maxwell. Nas equações de Maxwell eu tenho um conjunto de 4 equações que descrevem o mesmo conjunto, descrevem uma série de fenômenos, Então, eu tenho um conjunto de 4 equações que descrevem a eletricidade, o magnetismo e a óptica. Então, o ápice da física é isso: agrupar o maior número de fenômenos possíveis em o menor conjunto de regras, E a energia, ela tem esse caráter agregador. Então, irei dar início à nossa aula falando desse caráter agregador da energia. Então, uma forma de mostrar o caráter unificador de fenômenos físicos da energia é através desse fluxograma aqui. Então, o que nós temos aqui? Por exemplo, uma usina hidrelétrica. Uma usina hidrelétrica, ela é capaz de, através da transformação da energia mecânica, produzir energia elétrica. E, por exemplo, um ventilador
ou um motor elétrico, ele é capaz de converter energia elétrica em movimento. Então esse fluxograma aqui, ele possui duas vias, tá? Então ele não segue um caminho. Eu posso, através de movimento, produzir energia elétrica e através de energia elétrica produzir movimento. Da mesma forma, eu posso aquecer um fluido e esse fluido produzir vapor de água e esse vapor de água ele produzir movimento. Então, através de energia térmica eu posso produzir energia mecânica e da mesma forma aqui, só extrapolando aqui para algo que está fora também do escopo do nosso curso, energia nuclear, ela pode produzir energia térmica e energia térmica pode produzir energia elétrica. Então percebam que eu consigo agregar um conjunto enorme de fenômenos físicos através dessa mesma quantidade aqui que eu chamo energia. E o que é importante para a energia? A energia eu posso atribuir valor para essa quantidade e eu posso verificar que ela se conserva em determinadas circunstâncias. E eu posso também verificar que em algumas circunstâncias elas não se conservam, tá bom? E eu consigo inferir também por qual motivo que a energia não se conserva em determinadas circunstâncias. Então, é isso que eu estava falando para vocês no início da aula. Agora, nós iremos investigar um pouco melhor as leis de Newton para buscar quantidades que se conservam. E a energia, ela tem essa característica. E agora, vocês devem estar questionando, mas afinal de contas, professor, o que é energia? E essa pergunta, ela não tem resposta, tá? Eu não sei dizer para você o que é energia, mas eu posso definir essa quantidade e avaliar como essa quantidade ela se comporta em determinadas circunstâncias. Então, o que eu irei fazer agora é, através da queda de corpos, através do estudo da queda de corpos, definir essa quantidade denominada energia mecânica. E é isso que eu irei fazer na sequência. Bem, então, o que nós iremos fazer aqui é, através do movimento de partículas em um campo gravitacional uniforme, nós iremos definir aqui essa quantidade de energia mecânica, tá? E demonstrar que nesse tipo de movimento ela se conserva. Então, essa é a sequência que nós iremos tomar, tá bom? Então, o que nós temos aqui é o estudo de Galileu. Quem constatou isso aqui foi Galileu, tá? Galileu, ele constatou que corpos que estão se movendo em um campo gravitacional uniforme, ou seja, nas proximidades da Terra, desde que se nós desprezarmos a resistência do ar, corpos abandonados com a mesma velocidade, eles chegarão à mesma velocidade e à mesma altura, eles chegarão ao solo com a mesma velocidade final. Então, repetindo, se eu abandono dois corpos com massas diferentes, com a mesma velocidade inicial, a mesma altura, eles chegarão ao solo com a mesma velocidade final. E, basicamente, eu posso reescrever esta equação, o resultado dessa equação, utilizando a equação de Torricelli. Ou seja, como a minha aceleração aqui nas proximidades da superfície da Terra ela é constante, eu tendo a velocidade que o corpo foi abandonado e a altura, eu posso determinar a velocidade final utilizando a equação de Torricelli. Então, é bem simples. Eu vou denominar aqui a minha velocidade final como sendo V1, porque ela está associada a esta altura V1.
Defini meu referencial aqui como sendo no solo, ou seja, o meu eixo Z, ele cresce à medida que eu aumento a altura. Dessa forma, a minha aceleração gravitacional é negativa porque ela está apontada para baixo. Então, o que eu tenho aqui é que V1 ao quadrado, ele é a velocidade que eu abandonei o corpo, V0 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração gravitacional. O menos aparece justamente porque a aceleração gravitacional ela tem sentido contrário ao meu referencial, Z1 menos Z0. Você pode falar aqui, professor, mas isso vai dar negativo. E eu não tenho como calcular a raiz de um número negativo. Não vai dar negativo, porque Z1 aqui, ó, ele é menor que Z0. Então, o resultado dessa subtração aqui, ele é negativo, de modo que negativo com negativo ele fica positivo. Então, esta é a equação que rege o movimento de corpos devido a uma aceleração constante, abandonados com uma dada velocidade inicial. Então, o que eu irei fazer agora é modificar um pouco essa experiência, tá? Ao invés de abandonar esse corpo em queda livre, eu colocarei esse corpo em movimento em um plano inclinado. Tudo bem? Então é isso, tá? Modificando a primeira experiência. Bem, então aqui, o que eu fiz? Fiz aquilo que eu disse. Ao invés de eu abandonar o corpo em queda livre, eu vou soltar o corpo em um plano inclinado com a mesma velocidade inicial, que essa bolinha ela foi abandonada a V0, e eu vou verificar o que acontece com a velocidade final. Então aqui eu tenho duas situações, a situação A e a situação B. Então percebam aqui que ambos os planos eles têm a mesma altura, porém o ângulo θ e o comprimento L é diferente. Então θ2 ele é maior que θ1 e L2 ele é menor que L1. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Quanto menor o ângulo, quanto maior o ângulo, menor vai ser o comprimento do plano. Então, eu estou considerando a mesma altura que um corpo abandonado em queda livre que eu estou analisando na primeira situação. Então, o meu objetivo agora aqui é verificar a velocidade final na situação A e na situação B. Só ilustrando aqui que o meu referencial ele é 0 no solo e o meu eixo Z ele está orientado para cima, tá bom? Então, o que nós precisamos fazer aqui é definir qual é a aceleração nas duas situações, tá? Então, lembrando aqui, ó, que a minha aceleração aqui, ela aponta para o solo. E ela é menos g. Então, qual será a minha componente da aceleração nessa situação aqui? Então, nesse caso aqui, este ângulo aqui, ó, ele é 90 menos θ. E vocês podem verificar aí que cosseno de 90 menos θ, ele é igual a seno de θ, tá? Então, vocês podem fazer aquela relação cosseno de A menos B e verificar que cosseno de 90 menos θ é seno de θ. Então, a minha aceleração nesse caso aqui, ela é menos g seno de θ1, e a minha aceleração nesse caso aqui é menos g seno de θ2. Eu não irei fazer isso detalhadamente porque este procedimento de decompor a aceleração ele já foi feito nas aulas de princípios da dinâmica, das leis de Newton, e se você está com dificuldade de visualizar isso, eu peço, por favor, que você assista novamente às aulas de dinâmica, que em duas situações eu faço essa decomposição, tá bom? Então aqui a aceleração ela será menos g seno de θ1, e nesse caso aqui a aceleração menos g
seno de θ 2. Então, agora que eu defini as acelerações, eu posso determinar a velocidade final aqui, V1, que é no ponto Z1, e a velocidade final aqui, V1, que é no ponto Z1. Então, é isso que eu irei fazer, tá? Então, novamente, eu tenho velocidade inicial, tenho a distância e tenho a aceleração. Quero saber a velocidade final, novamente uso a denominada equação de Torricelli. Determinando a velocidade final na situação A e B, começando pela A. Então, na A eu tenho distância, aceleração e velocidade inicial, aplica-se a equação de Torricelli. Então, V1A quadrado é V0A quadrado menos 2 vezes a aceleração. A aceleração aqui no caso é g seno de θ1 vezes o meu deslocamento, que é L1. Na situação B, eu tenho que a velocidade final é V1B quadrado, que é igual a V0B quadrado, menos 2 vezes a minha aceleração, que é g seno de θ2 vezes L2. Ok? Então, o que eu quero determinar com isso? Eu quero comparar essas duas equações, porque esses objetos eles estão sendo abandonados da mesma altura com relação ao solo. É óbvio que eles estão percorrendo distâncias diferentes, porém as acelerações são diferentes. Será que existe alguma relação entre a velocidade final? E é isso que nós iremos verificar. Então, supondo que eles sejam abandonados com a mesma velocidade inicial. Então, considerando que V0A é igual a V0B, que é igual a V0. Então, esse termo aqui é igual. Esses termos da velocidade inicial ao quadrado, ele é igual. Então, o que nós iremos fazer aqui é agora analisar o que é L seno θ. Então, vamos analisar o que é L seno θ. Então, isso aqui é L, isso aqui é θ. Então, vocês concordam comigo que o cateto adjacente aqui, ele é a hipotenusa vezes o cosseno desse ângulo. Então, isso aqui é L cosseno θ. Por outro lado, o cateto oposto, ele é L seno θ. Então, percebam, pessoal, que L seno de θ1, ele é H, e L seno de θ2, ele é H também. Então, desta forma aqui, eu posso reescrever a equação A e B aqui, considerando a mesma velocidade inicial V0. E substituindo o L1 seno de θ1 por H. Então, ó, L1 seno de θ é H e L2 seno de θ2 é H também, tá? Então, porque esses triângulos eles têm o mesmo cateto oposto. O que muda é a hipotenusa, o cateto adjacente e o ângulo θ. Então, o que nós temos aqui é que V1A quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2G Z1 menos V0. Lembrando que o H aqui ele é Z1 menos Z0. Vou escrever aqui, tá? Da mesma forma, a minha equação B ela pode ser reescrita como V1B quadrado é igual a V0 quadrado menos 2G
V1, V0. Então percebam a beleza desse resultado aqui. Independente do ângulo de inclinação do meu plano inclinado, um corpo abandonado à mesma altura e mesma velocidade inicial, ele sempre terá a mesma velocidade final. Então, comparando um com A com B, eu constato que V1A quadrado é igual a V1B quadrado, portanto, V1A é igual a V1B. E a conclusão é que, nessas duas situações, se eu abandonar o corpo com a mesma velocidade inicial, ele terá a mesma velocidade final ao final do plano inclinado. Ou seja, a minha velocidade final aqui, ela depende apenas da altura H. Ela não depende da inclinação do plano inclinado, ela depende da altura em que o objeto foi abandonado e a velocidade inicial, tá bem? Então, a partir daqui eu posso constatar algumas coisas importantíssimas. Tá, isso aqui é um experimento de pensamento, tá, pessoal? Na prática isso não acontece. Eu tenho uma maquininha aqui, a partícula ela não vai fazer essa curva. Mas o que eu quero que vocês constatem é o seguinte, tá? Então, se eu conectar o plano inclinado da situação B com o plano inclinado da situação A, o que se espera é que um ponto material abandonado com a velocidade V0, ele vai descer aqui e vai chegar com uma velocidade final neste ponto mais baixo aqui. Consequentemente, essa velocidade final ela é suficiente para subir o plano inclinado A e deixar o ponto material com a mesma velocidade V0 de partida. Além disso, pessoal, eu posso pensar em uma outra situação de extrema importância. Se a minha trajetória ela for curvilínea, então, se eu abandonar o objeto com altura, com velocidade V0 em uma trajetória curvilínea, como numa pista de skate, a uma altura H, obviamente que no ponto mais baixo aqui, ele vai chegar aqui com velocidade V1, e essa velocidade V1 é suficiente para colocar esse objeto na mesma altura inicial, com velocidade V0. E aí vocês devem estar falando, é óbvio, mas existe um porquê para isso. E vocês sabem qual é o porquê? Eu posso compor essa trajetória curvilínea com planos inclinados, com comprimentos L infinitesimais. Então, a cada segmento de curva, eu coloco um microplano inclinado. E aí, vale a mesma regra. Então, como eu componho essa trajetória com pequenos planos inclinados, a regra da velocidade sendo proporcional à altura é válida. Porque sempre o L sendo do ângulo, ele vai corresponder ao H. E, consequentemente, eu terei uma equação que relaciona velocidade e altura. E isso também vale para um pêndulo, tá? Um pêndulo, ele vai ter essa trajetória aqui na forma de semicírculo. E a mesma coisa vale aqui, tá? Se eu abandono com V0 a uma altura H, no ponto mínimo, ele terá velocidade V1. Outra coisa que vale também, supondo numa montanha russa aqui, ó, em que eu tenho uma trajetória qualquer que eu abandono um corpo aqui na altura H, com velocidade V0. Ele chegará ao solo aqui com velocidade V1.
porque eu posso compor essa trajetória da minha montanha-russa com infinitos planos inclinados infinitesimais, em que vale essa relação aqui, ó, L seno θ, onde L é a hipotenusa desse plano inclinado. E aí, consequentemente, eu consigo escrever a velocidade somente em termos da altura. Então percebam que eu tenho uma situação em que, investigando o movimento do corpo, eu relaciono velocidade com altura. Mas em que ponto a energia ela pode ser definida? Ela pode ser definida quando eu investigo de uma melhor maneira esta equação que eu obtive, através da queda de corpos em um campo gravitacional uniforme. Então é isso que nós iremos fazer agora. Então, isso nós já fizemos inicialmente aqui, tá? Então só vou reescrever essa equação, porque eu irei trabalhar com essa equação a fim de definir a equação para a energia mecânica. A velocidade 1 ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração gravitacional vezes Z1 menos Z0. Então percebam que é importante constatar isso, que a equação para um corpo em queda livre, ela é igual à equação para um corpo que desliza em um plano inclinado sem atrito, tá bom? Então, agora o que eu irei fazer? Eu irei fazer uma coisa muito simples. Todas as coisas que tiverem índice 1, eu colocarei de um lado da equação, e as coisas que tiverem índice 0, elas permanecerão do outro lado da equação. Então aqui, ó, eu vou escrever essa equação dessa forma aqui, ó. V1 ao quadrado é igual a... Então, ó, menos 2 vezes G vezes Z1. Então, como esse tem índice 1, passa para o outro lado. Sinal oposto, obviamente. Então, vai ser mais 2 vezes G Z1 igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G Z0. Então percebam que eu tenho um termo que depende da velocidade e um termo que depende da altura, tá? Esse valor Z aqui, ele representa a altura do meu corpo em relação ao solo. Então, se eu pegar a velocidade do corpo na situação 1 vezes ao quadrado vezes 2 vezes a aceleração gravitacional vezes a altura do corpo na situação 1, isso será igual a velocidade do corpo na situação 0 ao quadrado mais 2 vezes a altura 2 vezes a aceleração gravitacional vezes a altura do corpo na situação 0. E isso é constante. Então, a velocidade ao quadrado mais 2 vezes a aceleração gravitacional vezes a altura, ela é constante em todo o movimento. Não é só na situação 1 e na situação 2. Então, eu poderia avaliar a velocidade do corpo aqui numa situação intermediária, que eu posso chamar de situação x. Então, eu vou ter Vx quadrado mais 2 vezes G Zx, vai ter o mesmo valor que V1 quadrado mais 2 vezes GZ1. Portanto, essa quantidade aqui é constante. Então, o que eu irei fazer aqui é retrabalhar essa equação para eu obter algo do meu interesse. Então, a primeira coisa que eu irei fazer aqui é dividir por 2 em ambos os lados. Então, se eu dividir por 2 em ambos os lados, eu vou ter que V1 ao quadrado sobre 2, mais 2 não. O 2 elimina, porque eu dividi por 2. GZ1 é igual a V0 ao quadrado dividido por 2, mais G vezes Z0. Então,
dei um passo, mas não finalizei ainda, tá? Então agora o que eu irei fazer é o seguinte: se eu multiplicar por uma constante essa equação em ambos os lados, eu modifico a equação? Claro que eu modifico, né? Mas multiplicando por uma constante, a equação permanece em equilíbrio. Então é isso que eu irei fazer, multiplicar por uma constante. E a constante que eu escolho para multiplicar essa equação é a massa, tá bom? Então multiplicar por m em ambos os lados. Então, novamente, eu terei esta relação aqui, ó. mv1 quadrado dividido por 2 mais mgz1 é igual a mv0 ao quadrado dividido por 2 mais mgz0. Então, percebam que eu cheguei numa equação em que eu tenho uma quantidade que depende do movimento, mais uma quantidade que depende da configuração, igual a uma quantidade que depende do movimento e uma quantidade que depende da configuração. E a soma dessas duas quantidades, ela não só vale na situação inicial e na situação inicial e na situação final. Ela vale para qualquer ponto do movimento. Qualquer ponto do movimento, a massa vezes a velocidade naquela altura ao quadrado dividido por 2, mais a massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura, ela vai ser igual em todo o meu movimento, desde que eu não tenha resistência do ar e o meu corpo ele esteja caindo em queda livre com aceleração constante. Então eu posso inferir que eu posso concluir que para uma partícula que se move em um campo gravitacional uniforme sem resistência do ar, a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, mais a massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura é constante. E a essa quantidade aqui eu defino a energia mecânica do meu sistema. Então esta é a energia mecânica total do meu sistema para um corpo que se move devido à aceleração gravitacional constante, sem forças dissipativas, ou seja, sem força de atrito. Então, a essa quantidade eu vou chamar, essa quantidade que é constante, eu vou chamar ela de E, e ela é mv ao quadrado sobre 2 mais mgz. Então, nós constatamos que essa quantidade ela se conserva independente do tipo de movimento. Pode ser uma partícula em queda livre, pode ser uma partícula num plano inclinado, pode ser um pêndulo, pode ser um carrinho numa montanha-russa. A única condição necessária para que essa quantidade se conserva é que a minha aceleração gravitacional ela deve ser constante, ou seja, o corpo ele tem que estar se movendo nas proximidades da superfície da Terra. E a outra coisa é que não pode haver forças dissipativas, ou seja, não pode haver atrito. Então, no movimento sem atrito de uma partícula, devido única e exclusivamente à força gravitacional, essa quantidade aqui, ela se conserva e ela é denominada energia mecânica do sistema. O que nós iremos fazer aí na sequência é entender o que cada termo significa, mas isso é assunto para a próxima aula. Então, muito obrigados a todos e bons estudos.